Empédocles, ele teve uma influência pitagórica, ele teve uma influência de Pitágoras, querendo ou não, ele teve. E uma das coisas que ele herdou, dessas heranças pitagóricas, foi a sua doutrina da transmigração das almas. Então, ele achava, né, que as pessoas, ao morrerem, elas renasceriam em outras formas de vida, né? Essas almas renasceriam em outras formas de vida. Então, o que acontece? Empédocles, por uma filosofia anterior, né, por um pressuposto filosófico que ele já tinha, que foi a transmigração das almas derivada dos pitagóricos, e também um pouco porque ele também tinha aquela filosofia dos 4 elementos, né, terra, fogo, ar e água, né, que a composição das coisas era a partir desses 4 elementos também, ele tinha essa ideia. Ele vai dizer que a alimentação humana, ele vai defender que a alimentação humana vai ter muitas restrições por causa desse pressuposto de que almas humanas estariam em outros seres que estão na nossa alimentação. Então, ele vai ser contra a carne, né? Consumir a carne animal, porque ele vai dizer que isso é uma forma de assassinato e canibalismo. E só que além da carne, alguns vegetais ele também vai proibir, né? Por quê? Por exemplo, vegetais como feijão, né? Um tipo de feijão lá, um tipo de feijão grego, eu não sei qual é a espécie que se traduziria para cá, mas um tipo de feijão, e também folhas de louro seriam proibidas, seriam imorais o consumo, porque em folhas de louro, né, ou seja, na árvore loureiro e no feijão são espécies potenciais para a transmigração das almas. Então, provavelmente essa ideia do louro vem de um mito. Eu não sei se vocês conhecem o mito de Apolo e Dáfne, né? Que Apolo estava perseguindo uma ninfa, acho que era uma náiade. Ela não queria nada com ele, e ela, para se livrar dele, pediu para algum deus, que eu não me lembro qual é, para transformá-la em outra coisa, e ela virou uma árvore do loureiro. E aí, por isso, Apolo tinha uma devoção, assim, gostava muito das folhas de louro, e aí, por isso, os gregos e os romanos usam, né, a folha de louro. Enfim, foi só uma história a mais. Então, existia esse mito entre os gregos, né, então, talvez essa ideia dele fosse derivada disso, de que o loureiro, né, fosse uma planta onde ocorreria a transmigração das almas, mas enfim. E aí ele vai dizer que essa ideia pitagórica não prevaleceu apenas em Empédocles. A gente vai ver essa influência em outros filósofos desse tempo também, e também em tempos posteriores. Então, por exemplo, ele vai nos dizer que se acha, né, algumas pessoas acham que Platão, por exemplo, era vegetariano, né? Não se tem certeza, mas também porque ele teve alguma influência pitagórica. Lembrando que os pitagóricos, eles tinham um modo de vida bem austero, bem severo. Para você ser pitagórico, você tinha que ter uma mudança de estilo de vida, de alimentação muito grande, né? E uma das restrições era na alimentação. Então, os pitagóricos, como eles defendiam essa transmigração das almas, eles não podiam se alimentar de coisas onde a alma humana poderia estar, né? Outro filósofo também que a gente encontra essa ideia de vegetarianismo é o Porfírio, que depois a gente vai falar depois, talvez em outro vídeo. Ele tem uma obra interessante de ser lida, que é On the Abstinence of Killing Animals, né? Então, Porfírio, ele vai defender argumentos vegetarianos, né, por causa desses argumentos óficos e pitagóricos da transmigração. Outro também que vai defender isso é Teofrastos, né? Teofrastos, ele é muito importante para biologia, depois a gente vai ver sobre ele. E o Teofrastos, ele também era vegetariano, e também por causa dessa filosofia, ele a doutrina dele era o não consumo de carne, né? Plutarco também sugere que comer carne faz mal para a saúde humana, também se referindo aos argumentos pitagóricos, né? Enfim, então, em Empédocles a gente vê isso, que seria a primeira forma, que é o quê? Quando eu tenho uma ideia que não é particular da ciência nutricional, que é um pressuposto filosófico de alguém, que ela interfere na nutrição da pessoa, que é o caso do Empédocles, por exemplo, que ele pega uma ideia a partir da influência que ele teve dos pitagóricos, e ao passar isso para sua doutrina e aplicar as suas reflexões sobre a alimentação humana, ele vai defender, por exemplo, o vegetarianismo, né?
Depois a gente vai ver que isso era algo restrito não apenas aos filósofos gregos em si, mas parece, né, que os gregos em si, a cultura grega, eles pouco consumiam carne vermelha, né? Por ser uma região mediterrânea, havia muito consumo de peixes, de frutos do mar, de muitas verduras, vegetais, e a carne vermelha era algo que acontecia, mas era algo muito restrito a certas festividades, né? A certos momentos festivos, principalmente relacionados a sacrifícios aos deuses, algumas datas festivas, né? Então eram, assim, ocasiões pontuais em que havia o consumo de carne, mas em geral a dieta mediterrânea em si mesma, ela é algo que não tem na sua cultura o consumo de carne vermelha. Mas aí vamos adiante.